Diga, sétimo ano, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, dando continuidade à nossa matéria, essa semana não será diferente da semana passada. Por que eu tô falando isso? A nossa matéria vai ser dividida em duas partes. Os vídeos vão ser divididos em duas partes. A primeira parte, que é essa, que é a correção das atividades, e a segunda parte, que vai ser a explicação da matéria, que essa semana a gente vai iniciar o último capítulo da apostila 1, que é o Renascimento Cultural, ok? Então, dando continuidade aí à nossa matéria, vamos aos exercícios das páginas 48 e 49, atividades 14, 15 e 16. Atividade 14. Nada havendo de maior sobre a terra depois de Deus, que os príncipes soberanos, e sendo por ele estabelecidos como seus representantes para governarem os outros homens, é necessário lembrar-se de sua qualidade, a fim de respeitar-lhes e reverenciar-lhes a majestade com toda a obediência, a fim de sentir e falar com toda a honra, pois quem despreza seu príncipe soberano, despreza a Deus, de que ele é a imagem na terra. Amores, esse trecho aqui é de Baudin, vê-se aqui pela referência, ok? É uma parte da teoria de Baudin, que está dentro do livro de Jean-Jacques Chevalier. E Baudin, ele criou o quê? Ele criou a teoria do direito divino dos reis. Mas, professora, como que eu sei que a teoria do direito divino dos reis está dentro desse trecho? Só você ir picando, olha só. Nada havendo de maior sobre a terra depois de Deus, que os príncipes soberanos, e sendo por ele estabelecidos, por ele Deus, estabelecidos como seus representantes para governar os outros homens. Tem uma outra frase no texto que é: quem despreza seu príncipe soberano, despreza a Deus, de que ele é a imagem na terra. Bom, essa é a teoria do direito divino dos reis, que recorria a argumentos religiosos para justificar o grande poder que o rei tinha na monarquia absolutista. Usando os termos de Baudin, um dos principais teóricos dessa corrente, explique o argumento central dessa teoria. O argumento central eu resolvi tirar então a frase central que prova isso, que prova que é a teoria do direito divino dos reis, dizendo que quem despreza seu príncipe soberano, despreza a Deus, de que ele é a imagem na terra. Ou seja, voltar-se contra o monarca, voltar-se contra o rei, não seria apenas um ato de insubordinação política, de desrespeito político, mas principalmente este homem estaria se voltando contra Deus, a partir do momento que ele considerava que o rei era semideus, ele era semidivino, ok? Vamos para a 15. A 15 eu separei apenas em A, C e D, porque essas três letras contemplam a questão inteira, tá bom? O filósofo Thomas Hobbes, ele criou uma teoria para explicar os motivos pelos quais um soberano forte era necessário para a organização de um Estado. Dessa forma, cite a origem do Estado para Hobbes. Vamos só lembrar uma coisinha aqui. Hobbes, ele tinha a teoria do estado de natureza e a teoria do contrato social. A teoria de estado da natureza é quando os homens, eles possuem tamanha liberdade, mas eles não possuem uma pessoa para comandá-los, entendeu? Eles não possuem um soberano. São somente eles vivendo sem lei, sem ordem, sem disciplina, sem harmonia e com total liberdade. E Hobbes falava que esse estado de natureza, ou estado natural, ele necessitava de um contrato social. O que é esse contrato social? Um contrato, ele é firmado geralmente por duas partes. Duas pessoas, duas partes. O contrato social seria o quê? Quando estes homens, com total liberdade, que viviam em estado de natureza, entregariam a sua liberdade para um soberano,
né, para uma pessoa que estaria acima deles, e em troca eles teriam disciplina, teriam ordem, teriam harmonia. E esse soberano, esse rei, faria leis, controlaria o Estado para que isso que os homens vivessem fosse realmente colocado em prática, ok? Então vamos às perguntas. Cite a origem do Estado para Hobbes. A origem do Estado para Hobbes estava no medo de que o homem tinha do estado da natureza e o seu desejo de sair desse estado. Ou seja, para Hobbes, todos os homens que viviam nesse estado de natureza, um estado de total liberdade, sem lei, sem ordem, sem harmonia, com guerra entre os homens, eles queriam sair disso e queriam ir para, eles desejavam sair desse estado social e desejavam ir para o contrato social. Letra C. Explique o modo como os homens se relacionavam no estado natural e a necessidade do contrato social, segundo Hobbes. No estado de natureza não existiam leis. Pela ausência de um poder centralizado acima dos homens e pela guerra de todos contra todos. Foi o que eu falei com vocês, o estado natureza não existia leis, pois não existia um soberano, não existia um estado centralizado e os homens viviam entre guerras. Já que no estado de natureza não existiam leis regendo a relação entre os homens e, por consequência, havia entre eles um estado de conflito permanente. Dessa forma, surgiu a necessidade do contrato social, em que os homens abriam mão de algumas de suas liberdades e a entregariam ao poder de um soberano, que, impondo suas leis, preservaria a sua vida dos demais. Ok? Vamos embora. 15, letra D. Aqui eu coloquei somente a foto, né, de Leviatã, do livro de Hobbes, e aqui os principais pensamentos de Hobbes, que seria interessante depois vocês lerem, darem uma estudada, que é muito interessante pelo menos eu acho, né, bem interessante esses teóricos absolutistas, principalmente porque eles falam muito de poder, falam muito de política e de poder, então é muito interessante. Mas vamos aí para a letra D. Descreva a estrutura política da sociedade civil organizada, segundo Hobbes, como resposta à necessidade do contrato social. Então vamos lá. Uma vez estabelecido o contrato social, ou seja, o contrato entre os homens e o soberano, e consolidado o poder do governante, ou seja, o contrato social entre o homem e o soberano, ou seja, o grupo de homens mais o seu governante, cessaria, ou seja, acabaria o estado de natureza e começaria a ter validade as leis que o governante iria impor. O homem que, no estado de natureza, tinha liberdade para agir como bem quisesse, abriria mão de uma série de direitos seus em troca de ter a sua vida protegida pelo Estado através desse governante. Em contrapartida, esses homens que abriram mão de sua liberdade do estado de natureza para o contrato social, eles deveriam obediência irrestrita ao monarca. O soberano teria poder ilimitado, podendo usar a violência para reprimir os transgressores sempre que o julgasse necessário. Esse último parágrafo aqui, porque até então o estado de natureza para o contrato social está muito bonitinha essa transação. Só que, na verdade, isso vai além, porque nós estamos falando de estado absolutista. Dessa forma, no estado absolutista, o soberano teria poder ilimitado para usar a violência e reprimir todos aqueles que ele julgassem necessário que fossem contra o próprio soberano e contra as suas leis. Ok? Vamos aí a 16 com Maquiavel. O filósofo italiano Maquiavel pensou sua teoria como modo de ensinar aos reis a melhor forma de governar, sem que eles perdessem o seu poder. Tudo isso em vista, explique o significado da frase "os fins justificam os meios", frase que sintetiza a teoria de Maquiavel. Então vamos lá.
Na verdade, essa frase, muita gente fala assim, os fins justificam os meios, quer dizer, a forma de como acabou alguma coisa foi por causa do como se desenvolveu. Não é isso que significa os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios é justamente a frase que significa tudo aquilo que Maquiavel pregava. Para que o soberano, para que o governante, para que o rei, o monarca, o príncipe tivesse poder, ele teria que ser temido. Ele teria que utilizar da imoralidade, ele teria que utilizar da antiética, ele teria que recorrer a todos os malefícios para que ele tivesse o poder total em suas mãos. Isso quer dizer os fins justificam os meios. Mas vamos lá para a resposta. Maquiavel defendia que o dever primordial do soberano era impor o seu poder e obter total obediência dos seus súditos. Assim, o soberano não deveria se preocupar com a moral na perseguição desses objetivos fundamentais, podendo inclusive recorrer à violência, mentira, hipocrisia e imoralidade, ok? Isso daqui que quer dizer os fins justificam os meios, ou seja, o soberano, mesmo utilizando da imoralidade, da antiética, da mentira, da violência, ele tinha que impor totalmente o seu poder para conseguir o que queria e para manter o que ele queria, tá? Aqui do lado eu coloquei uma foto de Maquiavel com uma de suas frases. A ambição é uma paixão tão imperiosa no coração humano que mesmo que galguemos as mais elevadas posições, nunca nos sentimos satisfeitos. O que é isso? O homem, ele já é ambicioso, ele nasce ambicioso. O homem, uma das principais características do homem é a ambição. E mesmo que ele chegue ao topo, quanto mais ao topo ele estiver, mais ele quer crescer. Justamente pelo quê? Por sua ambição que mora dentro de si, tá bom? Vamos aí a 17. A política econômica do mercantilismo ataca simultaneamente todas as frentes, preconizando a abolição das aduanas, ou seja, os impostos internos, a tributação em escala nacional, a unidade de pesos e medidas, a política tarifária protecionista, a balança favorável e as colônias para contemplar a economia metropolitana. Tudo isso daqui são as características do mercantilismo. A política mercantilista visava a unificação e o poder do Estado. Antes de eu continuar a questão, eu quero que vocês se lembrem o seguinte. Eu fiz para vocês, na aula passada, uma história de amor. Uma história de amor entre mercantilismo e absolutismo. Um não vive sem o outro. Um se casa com o outro. Sem o mercantilismo não há absolutismo e sem absolutismo não há mercantilismo. Como assim? Por quê? Quando? Como? Onde? Enfim. O mercantilismo, ele é um plano econômico que foi feito pelo absolutismo para que a economia dos estados absolutistas dessem certo, ok? Então, o mercantilismo, ele faz parte do absolutismo. E o absolutismo, ele precisa do mercantilismo para quê? Para acúmulo de riquezas, para fazer dinheiro. Então, o absolutismo, ele necessita do mercantilismo para poder continuar vivo. Porque quem que é vivo? Quem é vivo é quem tem dinheiro. Então, o Estado absolutista, para se manter vivo, precisa do mercantilismo, que é o que faz dinheiro. E o mercantilismo, para poder continuar dando lucro, para poder se manter vivo, ele precisa estar dentro do Estado absolutista. Por isso que eu falo que é um casamento, uma história de amor. Ok? Vamos lá. Nesse trecho, o historiador Fernando Novaes destaca as relações entre as práticas mercantilistas e os estados nacionais centralizados.
Conceitue mercantilismo, destacando o objetivo das monarquias absolutistas em praticar. Primeiro, o que é mercantilismo? Mercantilismo ele é uma prática econômica feita ou adotada pelo absolutismo, sendo que as principais características são acúmulo de riquezas, em que daria dinheiro ao Estado por meio da acumulação de metais preciosos e de uma balança comercial favorável. E, além disso, o mercantilismo daria a consolidação da unificação territorial do Estado. Como? Unificando a moeda. Para o mercantilismo funcionar num Estado, precisa de uma moeda, precisa de um imposto e precisa da eliminação de alfândegas internas. Mas espera aí, não era isso que a burguesia queria? Era. Quem fez o mercantilismo foi a burguesia daquele país, para que o seu lucro, o seu mercado, a sua economia desse certo. Ou seja, a gente tem o Estado absolutista, que é o rei, e a gente tem o mercantilismo, que é a burguesia, que eles vão viver felizes para sempre. Ok? Vamos na B. Discuta a afirmação do autor. A política mercantilista visava a unificação e ao poder do Estado. Olha só, o mercantilismo foi a diretriz, foi o plano econômico adotado por estados. Precisavam assegurar seu poder econômico a fim de sustentar um exército e a burocracia, ou seja, a administração permanente do Estado. A acumulação de riquezas e a proteção à economia interna foram importantes aspectos que agiram nesse momento. Ou seja, o mercantilismo foi o plano econômico adotado pelos estados nacionais que precisavam assegurar o seu poder econômico, ou seja, assegurar a sua economia, como, por exemplo, o exército, como, por exemplo, a administração, porque o exército era pago, a administração, que eram os nobres, eles eram pagos, e eles também queriam ser mais ricos. Como que eles iam ser mais ricos? Acumulando riquezas. Ok? Acumulando riquezas que o mercantilismo daria. Vamos a 18. A gente tem a imagem aqui de como chama isso daqui mesmo? Isso aqui é uma balança. Isso aqui é uma balança. A gente tem aqui todas as características do mercantilismo. Mas essa balança aqui mostra uma das principais características, se bem que todas as características são importantes, só que mostra uma das características, que qual que é? A balança comercial favorável. O que quer dizer a balança comercial favorável? Você tem a exportação quando você vende e a importação quando você compra. A balança comercial favorável é você vender mais do que comprar. Ok? Então, explique esse efeito e os interesses da monarquia em atingir essa balança. A balança comercial favorável quer dizer exportar mais e importar menos, porque dessa forma você teria acúmulo de riquezas de pelo menos duas formas. Uma forma seria como? Quando você exporta os seus produtos, você lucra, você ganha dinheiro. Quando você importa pouco, você gasta pouco dinheiro. E além disso, quando você importa pouco, quer dizer que você está privilegiando todos os produtos do seu próprio estado. Você está comprando produtos do seu próprio estado, da sua própria agricultura, da sua própria manufatura. Ou seja, você está fazendo gerar o lucro dentro do próprio estado, com os agricultores, com os comerciantes, os mercadores, a burguesia. Ok? Vamos lá. 18b. Descreva como que o Estado deveria conduzir as práticas mercantilistas visando atingir o efeito representado. Vamos lá. Primeiro, o Estado ele deve alcançar o efeito demonstrado na balança, que é exportar mais, importar menos. Só que na balança tá assim, né? Vamos voltar lá na balança. A
balança está assim. O mais pesado é o que abaixa, ou seja, o mais pesado é o mais importante. É o que abaixa é o mais importante. A importação que gasta dinheiro, ela é mais leve, então ela levanta. Então, o mais importante é a exportação. Vou voltar lá. Então, o Estado, ele deveria alcançar o efeito demonstrado na balança, que seria exportar mais, importar menos. O que é isso? Vender mais, comprar menos. Proteger o mercado interno, dificultando a entrada de produtos estrangeiros, balança comercial favorável. Proteger o mercado interno, tudo que se faz dentro, privilegiar o mercado interno, a sua própria agricultura, a sua própria manufatura, dessa forma dificultando, ou seja, não precisando entrar produtos de fora para compensar o que não tem ou que tem pouco. Imposto sobre as importações e por meio de incentivos às manufaturas e às agriculturas locais. Quando você importa, para você poder importar menos, você tem que colocar um imposto alto. Porque assim, um imposto alto é a importação, ou seja, o que você vai comprar, tem que pagar tão alto por aquele produto, né, que é o que seria esse imposto sobre esse produto, você teria que pagar tão alto que você não ia querer fazer importação. E dessa forma, e por meio desse incentivo de impostos altos sobre importações, você estaria incentivando as manufaturas e agriculturas locais. Esse imposto sobre importações, ou seja, esse imposto, você compra algo por 5 libras, mas tem que pagar junto com os impostos 20 libras, desanima, né, você comprar aquele produto. Então, isso chama protecionismo alfandegário. E, além disso, poderosa marinha de guerra e de colônias que pudessem consumir os produtos da metrópole e fornecer fontes primárias. Ok? Vamos lá para 19. As várias práticas mercantilistas, elas tinham o objetivo de garantir que o Estado acumulasse o máximo de riqueza dentro de suas fronteiras. Explique em que consistiam as práticas mercantilistas, relacionando cada uma a esse objetivo principal. Vamos lá, então, a todas as características do mercantilismo. Primeiro, intervenção do Estado na economia. Isso era principal. O Estado, a burguesia, ela não tinha liberdade econômica. Havia intervenção do Estado na economia, ou seja, o Estado ele intervia nas decisões econômicas e, dessa forma, estimular a produção nacional e o aumento de riquezas. Havia o acúmulo de metais preciosos, que era ouro, prata e pedras preciosas, que isso se conseguia principalmente com a colonização, que nós vamos falar. A balança comercial favorável, com exportar mais e importar menos. Política protecionista, ou seja, restringir a entrada de produtos estrangeiros, restringir a importação. Marinha comercial, que pode ser a marinha de guerra, assegurar as exportações dos produtos, fazer as exportações. E a possessão de colônias. Vamos lá. As colônias, a gente está numa fase que está tudo entrelaçado, ok? E a gente está, esse estado moderno, a gente está numa fase em que estão descobrindo novas terras. Como, por exemplo, vão fazer a circunferência da África, vão ver que a África ela é enorme, o continente africano ele é imenso, vão fazer a circunferência da África e colonizar diversas regiões. Na Ásia, eles vão ver que a Ásia é muito maior do que eles imaginavam. Eles vão chegar na América. Quer dizer, tudo isso, e nesses descobrimentos, eles vão fazer o quê? Colônias, eles vão tomar posse de novas terras que vão descobrir. E essa posse de novas terras vão fazer o quê? Que outros habitantes, que outras pessoas consumam produtos da metrópole, ou seja, consumam produtos que eles fazem e, além disso, essas colônias vão dar para eles, né? Eles vão conseguir dessas colônias produtos primários necessários para a produção, tá bom?
Vamos na 20. O sistema de colonização que a política econômica mercantilista visa desenvolver tem em mira os mesmos fins mais gerais do mercantilismo e a ele se subordina. O trecho anterior fala sobre o quê? O sistema de colonização dentro do mercantilismo. Explique como que a colonização era também uma prática mercantilista. Vamos lá. O acúmulo de riquezas, consolidando nos principais objetivos mercantilistas. Mas para você conseguir o acúmulo de riquezas, um dos principais acúmulos de riquezas era o quê? Além dos metais preciosos, ouro e prata, era a terra, eram as colônias. E para isso deveria existir o pacto colonial. O que é esse pacto colonial? As colônias elas davam para a metrópole produtos primários e também as colônias davam produtos primários para as metrópoles e as metrópoles faziam as colônias consumir os seus produtos primários, que foi aquele esquema que eu coloquei na última aula para vocês. Olha só, esse era o pacto colonial. As colônias consumiam produtos exclusivamente da metrópole, desculpa pessoal que é um erro, tá? Que é metrópole. As colônias consumiam produtos exclusivos da metrópole e forneciam gêneros tropicais, não é a custo baixo, é a custo nenhum. E havia também a exploração nas colônias de metais preciosos, ouro, prata e pedras preciosas, que era isso que fazia com que, quanto mais ouro, prata, pedras preciosas e agora terras, mais rico seria o Estado. Analise como ela servia aos interesses das monarquias absolutistas. Essas monarquias, elas adotavam práticas mercantilistas que suas colônias ajudavam a conduzir, seja fornecendo-lhes metais preciosos, seja submetendo-se ao exclusivo colonial, pois eram obrigados a consumir de suas metrópoles. Quer dizer, as monarquias elas adotavam práticas mercantilistas em suas colônias, ou seja, o pacto colonial, pois com o pacto colonial, as colônias elas poderiam explorar as colônias de todas as formas. Explorar, então, retirando delas metais preciosos, se tivesse, e submetendo ao exclusivo colonial, que é o pacto colonial, que era o quê? A colônia dava para a metrópole produtos primários e a metrópole dava para a colônia manufaturas que elas mesmas produziam. Vendiam para as colônias manufaturas que elas mesmas produziam. Vamos lá, amores, atividade 9 da página 54. Em 14 de maio de 1643, Luís XIV ocupou o trono da França. Seu nome assinala toda uma época da história da Europa. Luís XIV governou como senhor da França. A Europa de sua época contempla com assombro o aumento do seu poder que tem uma fonte, Versalhes. Rodeado de amplos horizontes, adulado por 1000 bocas servis, o rei tem ali sua corte, um governo. Um palácio de cujas salas saem ordens para todo o reino e que os governantes de províncias se encarregam de executar para maior glória e proveito de seu dono e soberano. Um rei, uma vontade, uma lei. Assim dizia uma frase que Luís XI via como algo impraticável, mas Luís XIV realiza. Em Versalhes, o rei é o ídolo reverenciado, como semidivino, um homem atarefado por seu cargo de chefe de governo. Os banquetes, os bailes e as representações teatrais fazem parte desse complicado aparato que o rodeia. O orgulhoso, extravagante e autoritário Luís XIV nutria as ideias mais exaltadas possíveis acerca de sua posição de rei. A famosa frase que lhe é atribuída, "O Estado sou eu", exprime com toda clareza a concepção que ele fazia de sua autoridade. Ele escolheu o sol como seu emblema oficial para simbolizar a crença de que a nação recebia dele o sustento e a glória, como os planetas recebem o verdadeiro sol. Bom, aqui tem diversas características de Luís XIV, né? Primeiro,
Primeira característica, a teoria divina dos reis, né? De que forma tinha a teoria divina dos reis aqui para ele? Onde está? Ih, perdi? Era só o que me faltava? Mas enfim, tinha aqui a teoria divina dos reis, que ele falava, o próprio Luís XIV, ele falava que ele era uma representação de Deus na França. Ele era uma representação de Deus na Terra. Ele falava isso. Achei. Em Versalhes, o rei é o ídolo reverenciado como semidivino, um homem atarefado por seu cargo de chefe do governo. Além disso, ele tinha duas atribuições ao seu nome. Ele dizia que o Estado sou eu, ou seja, ele era o Estado, ele era a França, ele era a representação da França como homem, como pessoa. E além disso, ele se colocava como Rei Sol. Por que Rei Sol? Porque ele sustentava e glorificava a França. Era ele que fazia isso, sustentava e glorificava a França. Mas vamos lá. Coloquei a mesma foto aqui de Luís XIV como Rei Sol, ok? Aqui, lembrando da nossa última aula, da aula da etiqueta na corte, ele tinha que ser representado o Rei Sol, ele tinha que ser representado o rei. E quando representa-se o rei, você tem que ser representado de todas as formas possíveis. Como que eram essas formas? Toda essa caracterização. Eu lembro que tinha uma questão na aula passada que era Luís XIV, né, todo vestido, ele sem sua vestimenta e depois ele todo vestido de novo. Por que que ele sem vestimenta não cabia em forma alguma? Porque ele nunca estava sozinho. O rei Luís XIV, ele nunca se apresentou sozinho, ele nunca estava sozinho. Ele sempre tinha atribuições a serem feitas. E ele era considerado o quê? O Rei Sol. Ele não podia estar abaixo disso nunca, ok? Ele era a representação do Estado. Mas vamos lá. Explique, de acordo com o contexto político da Europa, o que Luís XIV queria dizer quando afirmava o Estado sou eu. Nas monarquias absolutas, o Estado se confundia com a pessoa do monarca. Dessa forma, Luís XIV buscava, por meio dessa frase, reafirmar a sua autoridade e se colocar como a única fonte de poder dentro de toda a França, não admitindo nenhum poder rival. Ou seja, o Estado sou eu, ele quer dizer o quê? O Estado é a minha pessoa, eu sou a autoridade da França. Letra B. Justifique a afirmativa a seguir relacionada ao pensamento de Bossuet. Luís XIV é reverenciado como um ídolo semidivino, ou seja, teoria divina dos reis. Bossuet associava o poder real ao poder divino. Sendo assim, Luís XIV ele era reverenciado como ídolo semidivino, equivalente a reafirmar a teoria divina dos reis. Ok? Amores, quase terminando. Vamos embora para os testes. Isso aqui é para eu não ficar sem voz. Que eu tenho mais aulas para serem feitas. Questão número 6 do Universidade do Estado de Minas Gerais. O absolutismo como forma de governo, ele esteve presente na Península Ibérica, na França e na Inglaterra, tendo impactado e influenciado as maiores economias do seu tempo. Seus pensadores mais conhecidos e suas teorias foram, vamos começar pela certa, Nicolau Maquiavel, com sua teoria de que o indivíduo estava subordinado ao Estado, ok. Thomas Hobbes, criador da teoria do contrato social, ok. Jacques Rousseau e Jean Bodin, que defenderam o rei, que ele era o representante divino. Perfeito. Letra A, perfeita. Vamos ver como é que estão os outros. Nicolau Maquiavel e a teoria do contrato social, já errou por aí. Thomas Hobbes e a teoria da supremacia do rei como representante divino, não, já errou.
Já errou, não quero saber. Maquiavel, Jacques Rousseau e Jean Bodin, cujas teorias só se diferenciavam pela aplicabilidade teológica, bem como Hobbes, que produziu o indivíduo como senhor dos seus direitos? Que isso, gente? Esse povo tá doido? Maquiavel tinha o poder divino dos reis, Rousseau... Maquiavel, direito divino dos reis. Agora eu que enlouqueci aqui, desculpa, gente. Maquiavel, que tinha o poder de subordinação dos súditos ao Estado. Jacques Rousseau e Jean Bodin, que tinham, que defendiam a teoria divina dos reis. E Thomas Hobbes com o contrato social. Maquiavel e Thomas Hobbes, que conceberam o contrato social, Thomas Hobbes sim, Maquiavel não. Jacques Rousseau estabeleceu o conceito de individualismo primordial e Jean Bodin, que defendeu a primazia da esfera governamental. Amores, conceito do individualismo primordial e primazia da esfera governamental, isso daqui são outras coisas, são outras teorias, ou então a gente pode estabelecer até mesmo... Não, a gente não pode estabelecer. Isso aqui são outras coisas, nada a ver. 6A. Número 8. Enem, só que eu não sei o ano. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que os outros, que por muita piedade permitem os distúrbios que levem ao assassino e ao roubo. Bom, isso aqui está falando do Maquiavel, né, sobre o príncipe, que o príncipe ele não deve se incomodar com do que os outros acham da sua reputação cruel. Ele realmente tem que ser cruel, ele realmente tem que ser imoral, ele realmente tem que ser antiético. As pessoas, ou seja, os seus súditos, eles têm que ter medo dele. No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, se baseava em quê? Inércia, ou seja, esse devagar, quase parando do julgamento de crimes polêmicos? Não, ele julgava na hora para servir como exemplo. Bondade em relação a comportamentos mercenários, bondade era uma palavra que não existia no dicionário de Maquiavel. Não existia bondade em relação ao comportamento dos mercenários. Mercenários, eles eram ladrões, eram grupos de ladrões, eram grupos que saqueavam, que faziam torturas. Não existia bondade em relação a esses comportamentos, porque quem fazia isso era o rei. Compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas, compaixão também é uma palavra que não existe para Maquiavel. Então, não existia compaixão quando havia condenação de transgressões religiosas, tá? A condenação era a mesma, era torturante, ela era grosseira. Neutralidade diante da condenação dos servos? Não. Os servos eram condenados da forma que deveriam ser. Letra E é a correta. Conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Ou seja, o príncipe ele tinha que ter o seu poder tirânico e não se incomodar se ele era moral ou imoral. Ele tinha que manter ali a sua reputação cruel. Vamos lá, número 9. O fim último, causa final e desígnio dos homens, ao introduzir aquela restrição sobre si mesmos, sobre a qual os vemos viver nos estados, é o cuidado com sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra, que é a consequência necessária das paixões naturais dos homens, quando não há um poder visível capaz de os manter em respeito, forçando-os por medo do castigo ao cumprimento de seus pactos. Isso aqui é o pensamento de Hobbes sobre estado de natureza e o contrato social. De acordo com o texto, vamos lá. Os homens são bons por natureza, mas a sociedade instiga a disputa e a competição entre eles. Não. Para Hobbes, os homens eles já brigam em seu estado de natureza.
tá? Eles não é a sociedade que os instiga, não. Em estado de natureza, eles já não se dão bem. Em estado de natureza, com a sua liberdade total, já não há harmonia. Então, essa letra A está errada. As sociedades dependem de pactos internos de funcionamento que diferenciam os homens bons dos homens maus. Amores, nas sociedades, ou seja, dentro do contrato social, as sociedades precisam de pactos internos para o funcionamento? Sim. Diferenciam de homens bons e homens maus? Não. O crime que homens bons e homens maus cometeram, eles vão ser, não se diferem. Se os dois cometeram roubo, indiferente se vai ser homem bom ou homem mau, eles vão ser julgados da mesma forma. Isso é um exemplo. C. Os castigos permitem que as pessoas aprendam valores religiosos, necessários para a sua convivência. Olha só, os castigos permitem que as pessoas não aprendam valores religiosos. Os castigos permitem para que as pessoas aprendam valores e que sigam as leis do Estado dentro do contrato social. D. As guerras são consequências dos interesses do Estado, preocupado em expandir seus domínios territoriais. De acordo com o texto, não. Porque, olha só, de acordo com o texto, o desejo de sair da guerra, dessa condição de guerra, é a consequência necessária das paixões naturais dos homens quando não há poder visível capaz de os manter em respeito. Ou seja, eles querem sair da guerra, daquele estado natural, para um contrato social para terem harmonia. E a letra E. Os estados controlam os homens, sim. O rei, o soberano, os estados controlam os homens, permitindo sua sobrevivência e o convívio social entre eles, sim, sendo que em troca, para esse controle, para eles viverem em harmonia, o que eles deram em troca? A liberdade que eles tinham no estado natural, ok? 10. Vamos lá. O mercantilismo caracterizou-se por ser um conjunto de medidas adotadas pelos estados modernos, a fim de obter recursos e riquezas necessárias à manutenção de seu poder absoluto. Afirma-se sobre o mercantilismo. Um dos princípios comuns que orientam a política mercantilista foi o metalismo, concepção que identifica a riqueza e o poder de um Estado na quantidade de metais preciosos por ele acumulados. Perfeito! Um dos princípios comuns, principais, que orientam a política mercantilista foi o metalismo, ou seja, o acúmulo de metais. Esse acúmulo de metais identifica a riqueza e o poder que um Estado tem, na quantidade que ele possui. A 1 tá ok. 2. Todos os produtos que chegavam à colônia ou saíam dela tinham que passar pela metrópole, concretizando sua sujeição absoluta ao Estado explorador, características do protecionismo alfandegário. Ok. Todos os produtos que chegavam à colônia ou saíam dela tinham que passar pela metrópole. Faz parte do pacto colonial, concretizando sua sujeição absoluta ao Estado explorador. Sim, ok. Essa é a característica do colonialismo. Não é característica do protecionismo alfandegário. Então, a 2 está errada. 3. A prática mercantilista compreende estímulo à importação, restrição à exportação, já está errado porque está ao contrário. É o estímulo à exportação e restrição à importação. Contrário, já está errado. 4. A forma mais antiga e tradicional do mercantilismo foi o bulionismo, que é o metalismo, correto? Praticado pelos Países Baixos. Também, os Países Baixos é a Holanda. Também foi praticado por eles. Onde a indústria da pesca e a refinaria de açúcar garantiam quase a totalidade da exportação. Aí que está o problema. Eles não tinham refinarias de açúcar, tá? Eles tinham colônias e nessas colônias fabricava-se açúcar e melaço e não no seu país. Fazia-se a totalidade de exportação, mas eles não tinham a indústria de pesca e refinarias de açúcar, ok?
não no seu país, que é o que dá para entender aqui. Então, a correta é apenas a número 1. E vamos para a última, 11. Leia atentamente as afirmações a seguir sobre mercantilismo e assinale alternativas corretas. São características essenciais do mercantilismo: o monopólio, o protecionismo, a balança comercial favorável. Certíssimo. O objetivo fundamental do mercantilismo como política de acumulação de capitais é a livre concorrência sem a intervenção do Estado. Errado. Existe a intervenção do Estado e não há livre concorrência. Livre concorrência não existe. O que existe é a intervenção do Estado, ok? A livre concorrência, o que quer dizer livre concorrência? Liberdade econômica. Não há uma liberdade econômica a partir do momento que o Estado ele está sempre intervindo, observando a economia do seu país. As medidas da política econômica mercantilista foram idênticas em todos os países da Europa durante os séculos XVI, XVII e XVIII? Não. A política econômica mercantilista tiveram algumas diferenças, como por exemplo na própria Holanda. Né? A Holanda ela não era uma monarquia absolutista, por exemplo. Tá? Então existiram diferenças sim. Por exemplo, o Império Russo ele não tinha todas essas características do mercantilismo. Então ocorreram diferenças sim de país para país. O pacto colonial está no contexto das práticas mercantilistas? Está dentro do colonialismo. O insucesso da política mercantilista parou. A política mercantilista não foi um fracasso, ela foi um sucesso. Se expressa pela permanência bulionista por 3 séculos. Foi um sucesso a política mercantilista. Então, estão corretas a 1 e a 4. Amores, terminamos, graças a Deus. Terminamos aí a nossa correção de atividades. O vídeo 2 vai ser sobre a explicação do renascimento cultural. Qualquer dúvida pode mandar para o meu e-mail. Tem também, qualquer coisa pode mandar para a Nathalie, que a Nathalie me envia. E algumas pessoas têm meu Instagram e tem muita gente me mandando dúvida pelo direct. Então, sintam-se na liberdade, quem tiver meu Instagram, pode me mandar dúvida pelo direct. Quem não tiver, pergunta aí para alguém, né, que tenha e tudo mais, qual que é o meu, não sei como fala, endereço, não sei como fala. É meu nome, né? Para poder me achar, pode me mandar pergunta pelo direct que não tem problema nenhum, tá bom? Até o próximo vídeo. Fui, tchau!